Você acredita em bruxa? Sim ou não? A sua resposta será uma mulher com poderes sobrenaturais? Alguém com um pacto com o diabo? Ah, eu tenho certeza que você pensou em uma pessoa assim perigosa, assustadora. Afinal, como eram as bruxas de Salem? As mulheres que foram enforcadas durante aqueles episódios. Oh. Talvez você se surpreenda ao descobrir que a história de mais de 300 anos é um pouco diferente do que nos foi contado. É. Os acontecimentos de Salem aconteceram no século XVII. Mas a história da caça às bruxas vem de séculos antes. Os momentos mais marcantes aconteceram na Europa, de 1300 até o final dos anos 1600. Foi uma época em que a obsessão pela feitiçaria atingiu seu ápice. E isso por si só foi o suficiente para que dezenas de milhares de pessoas, principalmente mulheres, fossem mortas. A acusação? Bruxaria! 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 Era uma época em que cristãos e adeptos a outras religiões acreditavam fortemente que o diabo era capaz de dar poder às pessoas em troca de uma lealdade macabra. Aliás, hoje em dia, tem muita gente querendo fazer esse pacto, não tem? Olha lá, hein? Olha lá. Mas a questão é que mesmo que essa obsessão por bruxas estivesse caindo no final do século XVII, muita coisa estranha aconteceu em Salem. Alguma coisa que assustou as pessoas. Digamos que a história começa em janeiro de 1692. Uma época em que os aldeões puritanos de Salem tinham o hábito de relacionar qualquer briga com o lá de baixo. E no meio disso tudo, duas garotinhas começaram a chamar a atenção das pessoas. Elizabeth Parris, de 9 anos, e a sua prima, Abigail Williams, de 11. Como eu posso descrever para você? Digamos que elas começaram a ter alguns ataques estranhos. As meninas começaram a gritar, se contorciam em posições esquisitas, emitiam sons diferentes, rastejavam pela casa e até jogavam objetos pelos cômodos. Me diga, se você estivesse no século XVII, o que você pensaria, hã? Imagino que é a mesma coisa, não é? A mesma coisa que todos pensaram na época. O sobrenatural estava envolvido. Esse mesmo diagnóstico foi atestado pelo ministro da cidade vizinha, o que acabou popularizando o caso. E como Elizabeth era filha do reverendo Samuel Parris, a história acabou esquentando um pouco. Foi então que, pouco tempo depois, os episódios começaram a acontecer com outra menina de Salem, Ann Putnam, 11 anos. A correria para resolver o mistério sobre o que estava acontecendo se intensificou nas semanas seguintes. Até que as autoridades pressionaram as meninas a apontar os possíveis culpados. No último dia de fevereiro, Elizabeth, Abigail e Anne acusaram 3 mulheres. A escrava da família Parris, chamada Tituba,
uma mulher em situação de rua conhecida como Sarah Good e a idosa Sarah Osborne. Não existia muito bem uma legislação indicando o que fazer com possíveis bruxas. Então as três foram levadas pelos magistrados de Salem e acabaram interrogadas durante dias. Só que a história ainda guardava uma surpresa. Enquanto Sarah Good e Sarah Osborne se declararam inocentes, Tituba pegou o caminho contrário e simplesmente confessou ser uma bruxa. Nas palavras dela, o diabo veio até mim e me pediu para servi-lo, dizendo ela que viu cães pretos, gatos vermelhos, pássaros amarelos e um homem completamente preto que pediu que ela assinasse um certo livro. Um livro de pactos. Provavelmente. Tituba também falou que as outras mulheres estavam envolvidas com o demônio e acabou sendo presa com as outras duas Saras. Tituba foi vendida pouco tempo depois e morreu em 1693, enquanto Osborne encontrou seu fim atrás das grades. E Good foi enforcada. Uma das primeiras a receber essa punição. Na época, a paranoia já havia sido plantada na mente dos moradores de Salem e o medo se intensificou. Para você ter uma ideia, até mesmo a filha de Sarah Good, Dorothy, foi acusada de praticar bruxaria. Durante o interrogatório, as respostas tímidas da garota foram interpretadas como uma confissão pelas autoridades, o que acabou influenciando no julgamento de sua mãe. Mais um detalhe. Você sabe qual era a idade de Dorothy? Você consegue imaginar? Eu vou te falar. Ela tinha 4 anos de idade. Como se espera de uma criança pressionada falar coisas de um adulto? Como? 4 anos? Fato é que as coisas começaram a ficar mais sérias depois que o vice-governador Thomas Danforth chegou a Salem para as audiências. Dezenas de pessoas acabaram interrogadas. Mas só interrogatórios não foram suficientes, não. Por isso, o governador da Bahia, da província de Massachusetts, William Phips, entrou em cena e estabeleceu um tribunal para ouvir e decidir o que fazer com as acusações de bruxaria. Digamos que esse, meu querido, foi o começo oficial do famoso julgamento das bruxas de Salem. A primeira pessoa a ser levada ao tribunal foi uma mulher chamada Bridget Bishop. Ela era considerada fofoqueira e promíscua. E o que a história conta é que Bridget usava roupas pretas, estranhas, algo que ia contra o estilo de vida puritano. E no dia do julgamento, um grande júri esteve presente, o qual acabou confirmando todas as acusações. Só que Bridget não assumiu ser culpada como Tituba. Mas de nada adiantou. O tribunal a considerou culpada. E no dia 10 de junho, Bridget se tornou a primeira pessoa a ser executada durante o julgamento das bruxas de Salem. A primeira consequência desse enforcamento veio através de uma carta do ministro Cotton Mather,
Apenas 5 dias depois, ele pediu ao tribunal que não levasse em consideração as chamadas evidências espectrais, ou seja, testemunhos de pessoas que tiveram visões ou sonhos. Só que o tribunal simplesmente ignorou o pedido. E você sabe qual foi o resultado? Sabe? 5 pessoas acabaram condenadas e mandadas para a forca em julho. Outras 5 tiveram o mesmo fim em agosto e mais 8 pessoas em setembro. Foi então que no início de outubro, o pai do ministro Cotton, Chris Mather, também denunciou o uso de evidências espectrais e acabou convencendo o governador Phipps. Ao que parece, um detalhe foi crucial para influenciar a decisão. A própria esposa de Phipps estava sendo acusada de bruxaria. Isso fez com que o governador pensasse que talvez alguma coisa devesse mudar. Ele decidiu rever o processo de julgamento e proibiu as evidências espectrais. Por causa disso, das 56 acusadas naquele momento, somente 6 foram condenadas. E até maio de 1693, quando o julgamento terminou, muitas pessoas acusadas de bruxaria receberam o perdão do governador. Só que até isso acontecer, meses se passaram. E as consequências foram terríveis. Me desculpe pelos dados explícitos, mas é importante que você saiba disso. 19 pessoas enforcadas em Salem. Um idoso de 71 anos, esmagado até a morte com pedras pesadas. E um grande número de prisioneiros mortos. Isso sem falar em quase 200 pessoas acusadas de feitiçaria. Foram tempos de muito medo e que não foram esquecidos tão cedo. As autoridades pediram desculpas e assumiram seus erros depois dos julgamentos e das execuções. E a partir daí, os anos da história trataram de mostrar que os arrependimentos eram bem maiores. Entre um dia de jejum em memória aos trágicos eventos e uma declaração de que os julgamentos foram ilegais, o ápice das desculpas ocorreu em 2 momentos. Quando uma lei restabeleceu os direitos e limpou o nome das pessoas acusadas, isso em 1711. E quando o estado de Massachusetts emitiu um pedido de desculpas por causa dos episódios de 1692. Só que o pedido só saiu em 1957. Mais de 250 anos depois. Nesse meio tempo, até mesmo os herdeiros dessas pessoas receberam uma restituição. Tudo isso me faz pensar em como é estranha a humanidade. Você não acha? Enormes erros cometidos que são impossíveis de serem desfeitos. Nós somos capazes de atos extremamente cruéis por causa do medo. Medo. E não é porque estamos no século XXI que as pessoas deixaram de ser assim. Você está me entendendo, não está? Pense nisso.